indo comigo nas salas para tirar foto, registrar quem veio, né? Aí, queridos, hoje eu não tenho aqui ninguém da área de música, né? Os instrumentistas. Eu quero só deixar uma palavra para os irmãos, antes de orarmos e estarmos indo para a nossa casa, que está lá em Colossenses capítulo 4, versículo 2, e diz assim: perseverar em oração, velando nela com ações de graça, ou ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou preso, para que o manifeste como me convém falar. Andai com sabedoria para os que estão de fora, remindo o tempo, e a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como convém responder a cada um. Então o apóstolo Paulo, ele sempre fazia as recomendações finais, né, quando ele estava encerrando uma carta. A recomendação final é aquilo que é o arremate, né? Depois de você trazer toda a orientação que precisava ser colocada no coração de cada pessoa, que precisava ser transmitida, ele encerrava, né, fazendo vamos dizer assim, um apanhado geral e dando algumas orientações que são importantes. Então aqui ele fala sobre oração. A oração é uma situação na qual nós precisamos perseverar. Perseverai em oração. Se tem uma coisa que a gente tem que perseverar na vida, é na disposição de orar. Nós, como igreja, como povo de Deus, como crentes, nós precisamos perseverar em oração em todo o tempo. Eu não esqueço que no primeiro dia do aniversário da igreja, quando o pastor José Luiz pregou, e ele falou aqui sobre, na Coreia do Sul, como que o pessoal ora lá. Quantos lembram do que ele falou sobre isso? Que lá, irmãos, você vai num culto lá que tem 5 mil, 6 mil, 9 mil pessoas, o povo ora 1 hora, depois que eles oram 1 hora, eles oram mais 1 hora, e assim eles vão orando 3 horas para um coreano, né, orar é moleza, né? E eu achei interessante que ele fala que a mulher grávida, né, aqui no Brasil ela faz mímica, né, ela fica ali com a criança, né, quase não abre a boca, mas lá na Coreia do Sul, a coreana com o nenenzinho no colo, ela levanta a criança e ora e pula, enfim, é a maneira, mas o povo ora, irmãos, o povo ora. E eu fico imaginando, irmãos, que eles oram muito também em função de quem está na divisa com eles, né? Que é a Coreia do Norte, que é um país totalmente comunista, socialista, um país onde o presidente, o imperador, o governante é uma pessoa assim que só pensa em guerra, né? Só pensa em situações relacionadas à batalha, à guerra, à briga. Então eles estão ali numa divisa bastante pesada, né, com a Coreia do Norte. Então é um povo que ora muito, porque precisa realmente orar. Existe um perigo muito grande ali no entorno deles. E nós aqui no Brasil, irmãos, nós oramos nada, né? Se a gente olhar para essas questões, a gente está orando quase que nada. A oração para nós muitas vezes é uma coisa corriqueira, é um ato muitas vezes automático, né, que a gente desenvolve na nossa vida, né? A gente está meio no automatismo, né? Eu tenho medo desse automatismo, eu tenho medo de vir na igreja no automatismo, eu tenho medo de orar no automatismo, eu tenho medo de ler a Bíblia no automatismo, irmãos, porque o automatismo ele remove da nossa vida a profundidade. A gente começa a ser superficial e não percebe. Aí a gente começa a levar as coisas na superficialidade. A gente vem para a EBD na superficialidade, a gente vem para os cultos na superficialidade. Ou seja, tudo que a gente faz é superficial. O resultado também. O resultado vai ser na medida do que nós estamos plantando. Então, amanhã começa a semana de oração, né? É o único momento aqui na igreja. Deus colocou esse propósito no meu coração para a gente despertar a igreja para buscar. O correto era que a gente nem precisasse de semana de oração. O correto seria que cada crente da igreja tivesse uma vida tão fervorosa de oração que não precisasse de uma semana de oração. Mas nós precisamos de uma semana de oração, sim, porque precisamos orar juntos, precisamos segurar nas mãos uns dos outros, precisamos trabalhar, precisamos deixar o Espírito Santo trabalhar na questão da unidade.
e também do fervor espiritual na nossa vida, para a gente não cair na mesmice, para a gente não cair na superficialidade, para a gente não cair no automatismo. Então aqui na semana de oração a gente vem, a gente ora, a gente se derrama, Deus opera, já teve cura, já teve restauração na vida de pessoas dentro da semana de oração. A gente tem que vir com fé, a gente tem que vir orar, buscar a Deus com o nosso coração cheio de fé, de que o nosso Deus é um Deus que faz coisas grandes, amém? De que o nosso Deus é um Deus que opera no sobrenatural, de que o nosso Deus é um Deus que faz e opera na vida daqueles que buscam, que clamam a sua face, pela sua face, né? Então o apóstolo Paulo ele diz aos Colossenses: persevera na oração, velando nela com ações de graça. Em outras palavras, vem orar para pedir, mas vem orar para agradecer. Comece a agradecer aquilo que você não recebeu ainda, como se você já tivesse recebido, né? Comece a agradecer a Deus, colocando diante de Deus as questões da sua vida em gratidão. A sua gratidão é uma manifestação de fé antecipada de que você já creu que o milagre já veio. É uma declaração antecipada da tua vitória. Comece a declarar antecipadamente, agradecendo a Deus, as vitórias que Deus, no seu entendimento, já te deu, e você vai começar a ver essas vitórias se materializando na sua vida. Por isso que ali em Filipenses, o apóstolo Paulo, ele diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes fazei conhecidas as vossas petições diante de Deus com ações, com ações de graça, com súplica e ações de graça. Suplica, mas agradece. Pede, mas agradece. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Deus quer encher você de paz, amém? Deus quer encher o teu coração de paz, irmão. Deus quer encher o teu coração de paz, irmão. Mas para isso você tem que orar, perseverar em oração. Persevera na oração, orando juntamente por nós. Ou seja, ore por você, clame por você, mas também faça da sua oração uma intercessão pelos que estão servindo a Deus. O apóstolo Paulo está dizendo: ore por vocês, agradeçam diante de Deus, executem oração com ações de graça, mas intercedam por nós. Nós precisamos entender, irmãos, que é tempo de interceder, amém? É tempo de interceder. Eu não sei quantos receberam aí aquele vídeo do Nicolas Ferreira, né? Que é o deputado, né? E ele falou que a nossa guerra, ela não é uma guerra política, ela não é uma guerra que vai se desenrolar no contexto político e humano, ela é uma guerra espiritual. E eu achei muito interessante a iniciativa dele, né? Que ele conclamou as igrejas a jejuarem, orarem por 21 dias, né? E tem muitas igrejas, tem pastores amigos meus que estão intercedendo pela vida dele, estão fazendo um propósito de oração e de jejum de 40 dias pela vida do Nicolas, porque, irmãos, no contexto hoje vamos dizer assim, político em que nós nos encontramos, quem se levanta para defender Deus, pátria, família, valores cristãos, irmãos, está sendo rechaçado, está sendo assim, tremendamente perseguido. As pessoas que se levantam defendendo essas pautas, né, elas são profundamente perseguidas, tanto no aspecto humano como no aspecto espiritual. Então hoje em dia você dizer: eu defendo pátria, eu defendo família, eu defendo os valores cristãos, você se tornou alvo de ataque, você se tornou alvo da rejeição de um grande número de pessoas, né? Então é necessário nós intercedermos pelas pessoas que Deus colocou lá na política, que estão defendendo os ideais cristãos. É necessário nós intercedermos pela igreja, é necessário nós intercedermos pelas famílias, é necessário nós intercedermos pelos crentes, por todos que estão dentro da igreja, é necessário nós intercedermos por quem está em pé, para que não caia, e é necessário nós intercedermos por aqueles que estão prostrados, para que eles se levantem, para que se coloquem em pé. Então eu fico preocupado, por exemplo, com a escola bíblica dominical hoje, porque eu vejo pouca gente.
né? Em relação ao que já teve no passado, eu olho hoje e fico preocupado, né? E a gente fica pensando, o que fazer para trazer mais gente? O que fazer para trazer de volta aqueles que um dia estiveram, né? E aí a gente pensa em tudo. Aí você é obrigado a chegar à conclusão que tudo já foi feito, né? Muitas coisas já foram feitas. Então o que precisa acontecer em primeiro lugar? Quem tem vindo não pode desistir de vir. Amém? Então primeiro eu tenho que falar com você que está aqui. Você que está vindo, não desista de vir. Não se deixe envolver por essa, vamos dizer assim, por essa negligência espiritual que tem contagiado o coração de muita gente. Não deixe você ser mais um que caiu. Não deixe você ser mais um que desistiu. Eu não gosto dessa expressão, desistiu, caiu, parou, porque isso não deve combinar com a gente, irmãos. Você não pode ser um crente marcado pelo desistir, pelo parar, pelo estagnar. Não, a gente tem que ser o crente do avançar, do permanecer, do persistir, do perseverar, né? Infelizmente existe uma tendência muito grande da gente se deixar influenciar pela maioria. Mas a maioria não está fazendo. Irmãos, não é a maioria que vai me levar para o céu, né? Não é a maioria que vai me levar para o céu. Sempre quando você olha para a Bíblia, você vê que a multidão geralmente é aquela quantidade de pessoas que não está seguindo a Cristo. Quem está seguindo a Cristo é uma pequena quantidade de pessoas. A multidão muitas vezes se coloca no caminho como um impedimento, como barreira, né? Se coloca no caminho muitas vezes como um grande grupo de pessoas que está apenas observando o que está acontecendo, mas não tem compromisso, não se compromete, né? Quando os 4 amigos pegaram aquele paralítico para levar até Jesus, havia uma multidão no caminho que não deixou eles passarem. Eles tiveram que entrar por cima do telhado, porque a multidão que estava ali só para fazer volume. E eu quero dizer para você, você não está nessa igreja para fazer volume, você está aqui para fazer a diferença. Amém? Você não está aqui para fazer volume. Tem crente que se contenta em fazer volume, né? Nós temos que ser do grupo que não aceita a ideia de fazer volume. Eu estou aqui para fazer a diferença para o reino de Deus. Eu estou aqui para levar os aleijados até Jesus. Eu estou aqui para levar os doentes até Jesus. Eu estou aqui para fazer a diferença na vida daqueles que não podem caminhar sozinhos, mas eu serei perna, eu serei braço, eu serei a pessoa que vai fazer a diferença na vida dessa pessoa. Então nós que estamos aqui precisamos parar para pensar: eu sou multidão ou eu sou discípulo, né? Eu sou multidão ou sou discípulo? A multidão muitas vezes está ali só por estar. Você não pode contar com a multidão, você não pode esperar muitas vezes da multidão, mas de um discípulo você pode. Então eu prefiro ser discípulo do que ser multidão. Então nessa manhã eu quero pensar com você sobre isso, né? Perseverar em oração. Persevera em oração com ações de graça. Persevera em oração colocando a sua vida diante do Senhor. Persevera em oração intercedendo pela igreja, intercedendo pela sua família, intercedendo pela política do Brasil, intercedendo por aqueles que estão em pé ainda, lutando, batalhando pelo reino de Deus. Persevera, né? O apóstolo Paulo diz: ore para que Deus nos abra a porta da palavra. Ou seja, a oração ela abre portas. Amém, igreja? Amém, igreja? Quando você ora, Deus abre portas, né? E uma porta que precisa ser aberta é a porta da pregação da palavra, né? A palavra precisa ser pregada e os corações precisam ser abertos para receber a palavra. Então nós temos que orar para que a porta da pregação da palavra se abra, né? Diante daqueles que precisam receber a palavra de Deus. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo, né? A palavra de Deus nos diz que nós precisamos de sabedoria, e lá no livro de Tiago diz assim: se alguém tem falta de sabedoria, peça, e ser-lhe-á dada liberalmente. Em outras palavras, se você está com falta de sabedoria para lidar com as questões da sua vida,
com os problemas que você tem enfrentado, com as situações complexas que têm vindo contra a sua vida, peça a Deus sabedoria. Peça a Deus sabedoria e Ele te dará sabedoria, né? E uma outra situação aqui é remir o tempo. A palavra remir, ela tem o sentido de resgatar. Por isso que Jesus é remidor, por isso que Jesus é redentor, porque Ele veio nos resgatar do pecado, nos resgatar do inferno, nos resgatar da morte. Então Jesus é remidor, porque Ele resgata, né, a nossa vida de todas essas situações. Então quando a palavra de Deus diz que a gente tem que remir o tempo, está dizendo resgata o tempo que está perdido. Tem tempo perdido na sua vida? Às vezes nós perdemos tempo, irmãos. Tem crente que perde tempo, sim ou não? Às vezes a gente perde tempo com situações, com futilidades, né? Com situações que não edificam, que não trazem nenhum crescimento para a nossa vida. Às vezes a gente está perdendo tempo com coisas, irmãos, que além de não acrescentar nada na nossa relação com Deus, rouba a nossa fé, rouba o nosso compromisso com Deus. Então perder tempo às vezes com coisas que só desviam a nossa atenção e tiram o nosso coração da presença de Deus, a gente tem que eliminar da nossa vida, né? Não perca tempo com briga, não perca tempo com contenda, não perca tempo com assistindo coisas que não convêm, né? Não perca tempo com programas, né, de entretenimento que muitas vezes só trazem vamos dizer assim, só traz um conteúdo corrompido para corromper o teu coração. Hoje em dia você tem que selecionar muito bem até o que você vai assistir, né? Tudo que é desenho, tudo que é filme, que muitas vezes está lá no Netflix ou nos outros canais de entretenimento, quando não fala de homossexualidade, de homossexualismo, de violência, fala de outras coisas que não acrescenta nada. Então às vezes a gente está perdendo tempo com essas coisas. A gente está deixando a nossa mente, o nosso coração, o nosso sentimento se envolver com coisas erradas, que nos desviam da presença de Deus. Então é hora de remir o tempo, é hora de resgatar o tempo que você está perdendo, com que você não deve perder tempo, né? E em último lugar, cuide da palavra que sai da sua boca, né? A palavra que sai da sua boca, ela deve ser agradável, temperada com sal, para que saibais como convém responder a cada um. Então a palavra que sai da nossa boca, ela tem que ser palavra de sabedoria, deve ser palavra que produz edificação. Então cuidado com o que sai da sua boca, cuidado com a qualidade da palavra que você tem pronunciado, né, ao coração das pessoas. Avalia isso no seu coração. Uma palavra bem colocada é como salva de pratas numa bandeja de ouro, né? Palavras ditas com sabedoria, elas edificam, elas levantam, elas encorajam, elas acrescentam na vida das pessoas. Agora palavras malditas, mal colocadas, muitas vezes elas desencorajam, desanimam, né? Causam muitas vezes até mágoa, ressentimento no coração de quem recebe. Então nós temos que cuidar das palavras que saem da nossa boca. Amém, igreja? Quero que você fique em pé para nós estarmos orando, né? E aí eu vou estar despedindo os irmãos. Alguém trouxe dízimos e ofertas para colocar aqui no gasofilácio? Se alguém trouxe, pode trazer. Eu vou estar orando por você nesse momento, né? Sempre tem as crianças, né? Elas sempre vêm aqui e colocam, né, no gasofilácio alguma oferta, alguma coisa. Ó, já vem o Benjamin aqui correndo, animado, né? Parece que o domingo de manhã é o dia das crianças ofertarem, né? Vamos estar orando nesse momento. Querido Deus e Pai, eu quero te agradecer, ó Pai, por cada vida que veio aqui nessa manhã. Quero te agradecer pela vida do Benjamin, que trouxe uma oferta aqui nesse altar, pela vida dos seus pais, Senhor Deus, porque com certeza o recurso financeiro é extraído da vida dos pais do Benjamin, mas o Benjamin que veio aqui trazer. Abençoa, Pai, essa família, essa casa, com a prosperidade financeira. Abençoa, Senhor Deus, ó Pai, todos que têm sido fiéis ao Senhor, meu Pai.
Abençoa Maria Helena, Senhor Deus, ó Pai, também, que está aqui, Senhor Deus, ó Pai, trazendo no teu altar, ó Deus, a oferta alçada ao Senhor. Abençoa todos que vieram aqui nessa manhã, nos leve em paz aos nossos lares, e que possamos voltar aqui à noite, para continuarmos louvando, glorificando, exaltando o nome de Jesus. Abençoa, Pai, a tua igreja, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos, Deus abençoe a todos.